Fala galera, professor Ramon Matos na área do curso preparatório Passeio e hoje eu quero ensinar vocês de uma forma muito simples, descomplicada, transitividade verbal. Venham comigo, um assunto muito polêmico, difícil, que os alunos surtam. A partir de hoje você não vai surtar mais. Transitividade verbal. Ramon, o que vem a ser isso? Na língua portuguesa, um verbo pode ser considerado intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto, ou de ligação. Nós temos todas essas classificações. E aí, eu fiz um desenho para facilitar muito a sua vida. Preste atenção aqui, ó. A nossa base vai estar neste desenho. Então, esta daqui é a nossa pista da oração. O que vem a ser pista da oração? Oração é tudo que tem verbo. Onde há o verbo, ali eu tenho que estudar a transitividade verbal, saber se o verbo pede ou não complemento. E se pede o complemento, ele tem de vir com ou sem preposição. Então, aqui na pista da oração, nós temos a primeira placa deste trânsito, que é o verbo. O V é verbo. O P é uma preposição. E o PF é ponto final. Ou seja, eu estou aqui no meu carro. Para eu compreender a oração, primeiro eu pego o meu carro e chego ao verbo. Vamos fazer isso? Então, neste primeiro exemplo, eu tenho aqui, Pedro morreu. Quem é o verbo aqui? Morreu. Aí eu pergunto, quem que morreu? Pedro. Pedro é o meu sujeito simples. Ao chegar com o meu carro ao verbo, eu preciso de complemento ou eu já compreendo o que aconteceu com Pedro? Eu não preciso de complemento, eu não preciso transitar com o meu carro até o ponto final para compreender. Ao chegar no verbo, eu já entendi. Por isso, no português, esse verbo vai ser chamado de verbo intransitivo. O que vem a ser verbo intransitivo? É aquele verbo que não exige complemento. Perfeito? Tranquilo? Ok. Aí, este primeiro exemplo, verbo intransitivo tranquilinho, eu vou para o segundo. E na frase tem, eu quero você. Vamos lá. Quem é o verbo aqui? O verbo é quero. Eu pergunto, quem que quer você? E a resposta é eu, sujeito simples. Só que, quando eu chego ao verbo, peguei meu carro, cheguei ao verbo, eu falo, eu quero. Imagina, encontrei com você à noite, ei João, Pedro, Maria, eu quero. A pessoa compreende ou ela vai perguntar, você quer o quê? A pessoa vai perguntar, você quer o quê? Porque eu quero não possui sentido completo. Se não possui sentido completo, não é verbo intransitivo. Aqui eu tenho um verbo chamado de transitivo. Opa! Transitivo porque eu preciso transitar. Após o verbo, eu preciso chegar ao ponto final. Mas eu posso chegar ao ponto final de forma direta ou eu posso chegar ao ponto final passando pela preposição e depois chegando ao ponto final. Por isso, venha para cá. Olha só, aqui eu posso ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Ramon, qual a diferença entre eles? O verbo transitivo direto vai pedir um complemento sem preposição. O verbo transitivo indireto, ele vai pedir um complemento com preposição. Professor, a diferença é só essa? Sim, só essa, meu aluno. Então vamos lá, preste atenção. Para você saber se há ou não, você vai jogar esse macete aqui, ó. Olha o macetinho. Você vai escrever isso daqui, você pode tatuar na testa, onde você quiser. Olha aqui, ó. Quem, lacuna, algo, olha lá, ou alguém. Preste atenção. Se na frente da palavra algo, ou se na frente da palavra alguém apareceu de, apareceu com, apareceu por, apareceu a, apareceu em e outras preposições, o verbo vai ser verbo transitivo indireto. Se não aparecer, o verbo vai ser verbo transitivo direto. Como assim, Ramon? Venha comigo. Eu pego o verbo querer e jogo na lacuna. Quem quer, quer algo. Quem quer, quer alguém. Na frente dessas palavras,
elas exigiram a preposição? Não, então matei. Opa, esse verbo é verbo transitivo o quê? Direto, porque quem quer algo. Quem quer alguém. Não exigiu preposição. Vamos agora com calma. Por que quero é um verbo? Porque é uma palavra que transmite ação. Por que é transitivo? Porque depois dele tem de vir um complemento. Por que é direto? Porque este complemento não vem com preposição. A preposição não é exigida. Então, por isso aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Ramon, e o que é esse você? Esse você, neste caso, nós chamaremos de objeto. Objeto porque completa o sentido do verbo transitivo. E esse objeto vai ser objeto direto, porque o verbo é transitivo direto. Aí você pergunta, Ramon, mas só pode ter aqui, se aqui for verbo transitivo direto, só pode ter objeto direto? Sim, no céu, na terra, no inferno, Júpiter, Marte, se aqui for verbo transitivo direto, o que completa tem de ser objeto direto. Foi até aí? Bacana, vamos para outro exemplo. O outro exemplo está aqui. As crianças precisam de carinho. Eu primeiro acho o verbo e faço a pergunta santa. Quem que precisa de carinho? A resposta que eu tenho aqui, as crianças. As crianças é o meu sujeito, simples porque só tem um núcleo. Aí eu chego ao verbo, peguei meu carrinho, cheguei ao verbo e falo, as crianças precisam. Você entende? Não, porque você vai falar, Ramon, precisa de quê? Eu cheguei ao verbo, não tem sentido completo, logo eu preciso de transitar. Só que eu não vou direto ao ponto final. Por quê? Porque quando eu jogo na lacuna, quem precisa de algo ou precisa de alguém. Logo, esse verbo exige um complemento com preposição. Por isso nós temos o verbo transitivo e agora vai ser o quê? Indireto. E aí eu vou repetir ponto a ponto. Por que é um verbo? Porque é uma palavra de expressação. Por que é transitivo? Olha aqui, porque ele precisa de complemento. Por que é indireto? Porque ele exige uma preposição. Que moleza! E aí agora, esse camaradinho aqui é o que completa. Eu chamo de objeto. Aqui o verbo é transitivo indireto, logo o objeto é indireto. É só gravar. Todo VTD sempre vai pedir um OD. Todo VTI sempre vai pedir um OI. Foi ou não? Caraca, português é muito fácil. Tranquilo? Matamos. Tudo pelo desenho da pista da oração. Agora preste atenção, eu tenho mais dois exemplos aqui. Está acabando, continue, você nunca aprendeu isso, vamos aprender hoje. Eu tenho aqui, dei a folha ao mestre. Quem é o verbo? Dei. Quem que deu a folha ao mestre? Eu. Esse eu está subentendido. Logo é o que nós chamamos de sujeito oculto, desinencial, elíptico, subentendido, patati, patatá. Agora, se o cara fala assim, ó, eu dei, sem maldade no coração, você não entende. Deu o quê? Então vamos lá. Esse verbo é transitivo. Por quê? Porque quem dá, nesse contexto aqui, dá alguma coisa a alguém. Quem dá alguma coisa a alguém. Observe que este verbo ele está exigindo dois complementos. Dois. Então nós temos aqui um verbo transitivo direto, porque ele pede um complemento sem preposição, e transitivo direto é indireto, porque pede outro com preposição. Se eu falo assim, ó, eu dei, aí você vai falar o quê? Eu falo a folha. Você tem sentido completo ainda? Na totalidade, não. Já fala assim, deu a folha a quem? Eu falo ao mestre, porque quem dá alguma coisa a alguém. Ele pede dois complementos. A folha é um complemento sem preposição, objeto direto. Ramon, mas esse A aqui não é preposição? Não. Esse A é apenas um artigo. Por que artigo? Porque está concordando o gênero e está concordando o número de substantivo. Quando isso acontecer, é um artigo. Por que um artigo? Porque ele concorda gênero e ele concorda número de substantivo. Ponto. Agora, esse é meu objeto direto. Já ao mestre é meu objeto indireto. Esse o concorda gênero com substantivo é um artigo. Já este azinho aqui, ó, é a minha preposição exigida
Pelo verbo dar, porque quem dá alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto, eu tenho meu objeto direto, meu objeto indireto. Foi ou não? Transitividade verbal mole demais. Agora vamos explicar por que é verbo, transmite ação. Por que é transitivo? Porque precisa de complemento. Por que é direto? Porque o complemento não vem com preposição. Por que é indireto? Outro complemento, mas neste momento exige a preposição. O último exemplo para ficar simples, claro e muito bom para você. Este aluno é esforçado. Quem é o verbo? É. Olha aí, olha aí. Quem que é esforçado? Este aluno. Isso daqui é o meu sujeito simples, porque aluno é o meu núcleo e eu só tenho um núcleo de sujeito. Agora observe, tudo que não é sujeito, na língua portuguesa, eu chamo de predicado. Tudo que não é, eu retirei o sujeito, o que sobra é o meu predicado. Ok. Aí, dentro do predicado, preste atenção aqui. Eu tenho a palavra esforçado. Esforçado está dentro do predicado, mas se refere ao sujeito. Esforçado dentro do predicado, se referindo ao sujeito. No português, eu chamo isso daqui de predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito, mas que está no predicado. Aí eu olho para o verbo. Olha o verbo, ele transmite uma ação? Cantar, nadar, beijar, pular? Não, ele transmite um estado. Este aluno é esforçado, um estado permanente. Logo, eu vou chamar esse verbo de ligação. Ramon, quando que o verbo vai ser de ligação? Quando ele não transmitir ação. E logo após um verbo de ligação, obrigatoriamente vem um predicativo do sujeito. Beleza? Ficou fácil? Se você gostou da aula, deixe aqui nos comentários. Caso haja alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se inscreva no canal e mande essa aula para um amigo seu que está com dificuldade em transitividade verbal. Valeu? Até a próxima, galera!